Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine Semear, este programa da produção nacional. O Polo de Desenvolvimento Industrial de Viana, aqui na província de Luanda, é dedicado ao avanço sustentável do nosso país, administrando um complexo industrial, o Complexo Industrial de Viana, com o propósito de promover a diversificação da economia nacional e a expansão da modernização da indústria. Nesta edição de hoje do Magazine Semear, vamos falar um pouco sobre o funcionamento deste polo industrial, que abriga mais de 600 empresas comprometidas diariamente com o crescimento da produção nacional, tendo inclusivamente gerado cerca de 13 mil empregos. Acompanhe a reportagem já a seguir. O Polo de Desenvolvimento Industrial de Viana é uma empresa de capital público em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Industrial de Viana, a EPAL, e o Governo da província de Luanda. Criada em 1998, esta empresa é uma das maiores áreas industriais do nosso país. O principal objetivo desta empresa, obviamente, é gerir, por assim dizer, o perímetro industrial com o mesmo nome, no sentido de criar as condições essenciais para que as empresas possam instalar e desenvolver a atividade industrial e conexa. Este foi o objetivo que norteou, por assim dizer, a criação da empresa Polo de Desenvolvimento Industrial de Viana. Além disso, também tem como grande objetivo cuidar das questões relacionadas ao acesso às terras, isto do ponto de vista legal, com a atribuição de um título definitivo de direito de superfície que permita com que as empresas possam desenvolver as suas atividades, inclusive utilizar a própria terra como garantia ou como hipoteca em caso de necessidade de financiamento para os seus projetos. Também um outro grande objetivo é aproximar as empresas e instituições públicas. Temos estado a servir como interlocutores das empresas em várias situações, como por exemplo relacionadas ao licenciamento de obras, ou mesmo desbloqueamento de processos a nível de outras instituições do Estado que concorrem para a aprovação do investimento privado, concorrem para as exportações e importações. Portanto, esta é uma das tarefas também do Polo de Desenvolvimento Industrial de Viana. No essencial, as empresas devem manifestar o interesse, a necessidade concreta. Nós identificamos a instituição que concorre para a solução, fazemos a primeira aproximação. Outro objetivo ou finalidade que justificou a criação do Polo Industrial de Viana é precisamente garantir que as empresas possam manter contactos execuíveis que levam à solução com entidades públicas que concorrem para o investimento privado. E isso passa muitas vezes por resolver problemas relacionados ao licenciamento industrial, junto da IPEX, para a questão relacionada à emissão do certificado de investimento privado para aquelas empresas que já estão instaladas e queiram ampliar o seu investimento ou queiram fazer um investimento estrangeiro no âmbito da atividade que já levam a cabo. Portanto, contactos desta natureza nós temos estado a fazer com algumas entidades que manifestam esse interesse ou eventualmente essa dificuldade. Como pode imaginar, essas instituições têm sedes, refiro-me às instituições estatais, e as empresas, via de regra, se socorrem ao nosso apoio quando ultrapassam ou estejam a ultrapassar algum problema. Com mais de 600 empresas de diversos setores industriais, o Polo de Desenvolvimento Industrial de Viana ocupa uma extensa área de mais de 2.300 hectares.
A mega unidade está dividida em 3 zonas que totalizam 846 lotes. A disposição geográfica da região demonstra que existe ainda espaço para a instalação de mais empresas. Com certeza absoluta, é muito simples. Via de regra, a empresa deve apresentar uma carta de intenção, nós consideramos uma candidatura, com a documentação legal da empresa e anexar também o projeto que pretende explicar, a área que pretende ocupar, a atividade que pretende desenvolver. E isto é essencial para que se instrua um processo de concessão de terreno. Com certeza, os terrenos são comercializados a um preço predeterminado e as empresas têm a possibilidade de pagar num período de 4 anos. Bem, via de regras são comercializados por metro quadrado 8 a 10 dólares, ou seja, 10 a 8 dólares. Para quem pretender pagar na totalidade a um preço, para quem vai pagar em 4 anos também estabelecemos um preço padrão para todas as empresas. Para quem vai pagar na totalidade é numa única prestação. Para quem vai pagar em 4 anos, portanto, são prestações anuais. Nós vamos distribuindo ou concedendo novos terrenos na medida que vamos revertendo os terrenos que não foram aproveitados. Este é um exercício financeiro muito difícil, mas, apesar de tudo, temos conseguido gerar receitas que têm sido capazes de acudir às necessidades correntes das empresas. Temos um volume de faturação à volta de 1.200.000 e 500, isto anual, nesta altura de Kwanzas. Nesta altura, a empresa, do ponto de vista da sua saúde financeira, pelo menos os 2 últimos anos não foram maus, do ponto de vista, exatamente, em termos de resultados, mas há um problema que nós levantamos com alguma extrema preocupação, que é a questão da sustentabilidade da empresa. E isto porque a principal fonte de arrecadação de receitas do polo industrial de Viana é por via da concessão ou venda de terrenos. E estes terrenos estão praticamente a esgotar-se. Daí que a nossa grande preocupação é mesmo a transformação do perímetro num verdadeiro condomínio industrial, onde poderemos com certeza prestar serviços e levar com que as empresas paguem taxas por estes serviços e pela manutenção das infraestruturas. Isto sim vai fazer com que a empresa possa ganhar algum cariz sustentável, para mantê-la por mais muitos anos. É isso que dá alguma agilidade na atividade industrial, deixar com que os empresários preocupem-se exclusivamente com a sua atividade, levando assim os serviços essenciais próximos e eles não tenham que se preocupar bastante com aquilo que é secundário, que pode até atrapalhar o desenvolvimento da atividade, ter que percorrer uma longa distância para resolver um problema simples. Apesar do papel crucial que essa estrutura desempenha na economia de Angola, o presidente do Conselho de Administração, Miguel Luís, ressalta já a seguir a necessidade de melhorias para proporcionar benefícios ainda maiores aos empresários que procuram pelos seus serviços. Em mais de 600 empresas localizadas nessa região industrial, uma delas se destaca, a Angocaju. Durante a nossa entrevista, o representante da Angocaju mencionou os benefícios significativos de ter a sua empresa operando dentro deste polo industrial, na província de Luanda. É o polo porque o polo, desde o início, promoveu com que nós pudéssemos escolher este espaço como uma área de trabalho e que também promove os agentes locais, tem tido um trabalho de proximidade, de parceria, e nós achamos que o polo é o melhor lugar para termos a nossa fábrica. Apesar embora precisamos melhorar aqui os acessos, mas o polo tem feito o máximo que pode fazer para melhorar, enfim, a relação de qualidade aqui dos eventos que aqui estão.
sob a supervisão do Ministério da Indústria e Comércio. Conforme está relatado pelas autoridades, o Polo de Desenvolvimento Industrial de Viana está empenhado em aprimorar as suas instalações e, desta forma, atender às necessidades dos seus clientes. Esta iniciativa visa impulsionar o crescimento dos produtores e fortalecer a economia local. O polo industrial ainda não está infraestruturado como gostaríamos que fosse. Temos problemas ainda de serviços como a energia, a água. Algumas áreas já jorram, mas sabe que as lotes com os superficiários é necessário que esses serviços estejam presentes. Temos ainda problemas de ligação de via de comunicação. Pensamos nós de que o nosso grande objetivo é infraestruturar, fazer com que isto no amanhã poderá surgir um condomínio industrial, quem sabe. A verdade é que o grande desafio é asfaltarmos todas as vias que interligam o polo. Dar nota que não existe em nenhuma outra parte do país um perímetro industrial com um número tão elevado de empresas a produzir todos os dias produtos que chegam às nossas mesas, chegam às grandes superfícies. Portanto, é um contributo por si só, né, de grande relevo. Se notarmos, por exemplo, empresas e temos aqui a nível do perímetro, que fazem a transformação do gás, do gás hospitalar, que é distribuído em grande parte dos hospitais, não só a nível de Luanda, mas do país. Temos cá empresas que colaboram em grande medida na produção de materiais de construção que chegam às grandes superfícies, às lojas, aos armazéns e que nós, obviamente, compramos-nos para as nossas obras, para os nossos interesses pessoais. Portanto, o contributo é este, é poder fabricar para chegar às famílias, para chegar às pessoas. Este é o grande contributo e este é o principal objetivo quando falamos da diversificação econômica. É podermos ter um conjunto de setores a produzir aquilo que realmente nós precisamos para o dia a dia. E a nível do perímetro do Polo Industrial de Viana, este número de empresas ainda não é suficiente, obviamente, para acudir de forma sustentável às necessidades do país, mas que com certeza absoluta tem contribuído bastante para a satisfação das necessidades dos angolanos. O Polo de Desenvolvimento Industrial de Viana desempenha um papel fundamental no crescimento e na diversificação da economia. Muitos produtos essenciais para o mercado nacional são fabricados e processados neste lugar. Empresas como a Foodtech, a principal fábrica de lentes do país, a Oftalmed, a Toptech, a Extrolíder e outras, já foram visitadas pelo Magazine Semear. Elas operam de acordo com a estratégia governamental de fomentar a produção nacional. Apenas realçar que sentimos muito pela grande dificuldade que os industriais aqui do perímetro passam, especialmente no período chuvoso, devido à ausência das infraestruturas essenciais. Muitos deles temos estado a conversar com muita regularidade e também a poder mitigar um conjunto de estragos que as quedas pluviométricas provocam nesse período agressivo das chuvas. Dar nota que nós estamos com os empresários a dar o nosso melhor junto das entidades públicas, as entidades do Estado e a fazer o nosso melhor também do ponto de vista da aproximação a alguns bancos nacionais, visando um financiamento que possa colmatar em definitivo esta grande dificuldade dos empresários. Queremos muito que isto termine, esta dificuldade que estas empresas ultrapassam, porque, assim como o Estado, nós temos plena noção de que
As infraestruturas, obviamente, geram um ambiente de negócio capaz de atrair investimento avultados. Portanto, um perímetro sem infraestruturas básicas, obviamente, não é um elemento atrativo para o empresariado. E nós precisamos resolver isso, primeiro, para estimular quem já está aqui a produzir em massa e também poder atrair novos investidores e assim contribuirmos para a diversificação, a tão propalada diversificação da economia. Castanhas de caju. Que valor acrescentado temos a descobrir destes aperitivos tão apreciados dos angolanos? É disto que nós vamos falar depois do intervalo, já a seguir. Até já, fique desse lado.